Minha vida sempre foi marcada por batalhas silenciosas. Desde jovem, aprendi a lutar pelos meus sonhos e a preservar a herança mais preciosa que minha mãe me deixou: seus ensinamentos. Ela dizia que o dinheiro era apenas uma ferramenta, mas a sabedoria para usá-lo era o verdadeiro tesouro. Casei-me com Gustavo achando que ele compartilhava da mesma visão. Ele era atencioso, gentil e, por anos, foi um marido dedicado. Ou, pelo menos, foi o que pensei. Nosso casamento parecia sólido, e eu confiava nele a ponto de compartilhar todos os detalhes da minha vida, incluindo a herança que recebi quando minha mãe faleceu. Essa herança de R$ 900 mil era o fruto do trabalho e das economias da minha mãe. Ela sempre dizia que eu deveria usá-la para garantir meu futuro e fazer algo realmente significativo. Prometi a ela que seria sábia e jamais permitiria que alguém abusasse disso. No início, Gustavo nunca demonstrou interesse no dinheiro. Ele dizia que nossa felicidade não dependia de bens materiais. Mas, com o passar do tempo, percebi que sua atitude começou a mudar. Ele começou a falar com mais frequência sobre as dificuldades financeiras da família dele, especialmente dos pais e da irmã. Uma tarde, Gustavo entrou em casa com um sorriso estranho no rosto. Ele parecia animado, mas seu tom ao falar comigo tinha algo diferente. Clara, pensei em algo que pode ajudar todos nós. Ele começou, sentando-se no sofá ao meu lado. O que foi, Gustavo? Perguntei, tentando esconder minha apreensão. E se comprássemos uma casa para os meus pais e minha irmã? Com a sua herança, claro. É um bom investimento e eles precisam tanto... Fiquei em silêncio por alguns segundos, digerindo o que ele acabara de dizer. Não era a primeira vez que ele mencionava ajudar a família dele, mas sugerir usar o dinheiro da minha mãe para isso era completamente diferente. Gustavo, minha mãe deixou esse dinheiro para que eu construísse algo importante. Não para resolver problemas que não criamos, respondi calmamente. Ele bufou, visivelmente irritado. Então você prefere guardar esse dinheiro enquanto eles vivem apertados? Clara, é egoísmo da sua parte. Naquele momento, algo dentro de mim começou a se desfazer. A imagem que eu tinha dele, de alguém altruísta e compreensivo, começou a rachar. Mas isso era só o começo de uma batalha muito maior. Depois daquela conversa, as coisas começaram a mudar entre mim e Gustavo. Ele ficou mais frio, mais distante. Parecia que a ideia de usar minha herança tinha se tornado uma obsessão para ele. Toda vez que eu tentava falar sobre outro assunto, ele trazia o tema de volta. Oh, sabes, Clara, você precisa entender que minha família sempre esteve comigo. Eu devo isso a eles. Ele repetia quase diariamente. Eu tentava manter a calma, mas sua insistência estava começando a me cansar. Não era uma questão de egoísmo, como ele insinuava, mas de princípios. Minha mãe havia confiado em mim, e eu não podia simplesmente ignorar isso. Certa noite, Gustavo chegou em casa mais tarde que o habitual. Ele parecia tenso, e seu tom era quase autoritário quando começou a falar. Clara, vou ser direto. Quero usar sua herança para comprar uma casa para os meus pais e minha irmã. Se você não concordar, teremos que repensar nosso casamento. Fiquei em choque. Ele estava colocando nossa relação como moeda de troca? Senti uma mistura de raiva e tristeza, mas, acima de tudo, uma clareza que nunca tinha sentido antes. Gustavo, você está me ameaçando? Perguntei, tentando manter a calma, embora minha voz tremesse. Não é uma ameaça, é uma escolha. Eu sou sua prioridade ou não? Ele respondeu cruzando os braços. Aquela frase ecoou na minha mente por horas depois que ele foi dormir. Era como se ele tivesse desenhado uma linha no chão e eu precisasse decidir de que lado ficaria. Passei dias refletindo. Queria acreditar que Gustavo estava apenas passando por uma fase difícil, mas no fundo, sabia que aquilo era mais profundo. Era um lado dele que eu não conhecia, e quanto mais pensava, mais percebia que talvez nunca tivesse conhecido de verdade. Na semana seguinte, Gustavo começou a agir como se já tivesse tomado uma decisão por mim.
Ele começou a mostrar plantas de casas, conversar com corretores e até a discutir possíveis reformas. Gustavo, por que você está avançando com isso sem minha permissão? Questionei, cruzando os braços. Porque sei que no fundo você vai concordar. É o melhor para todos. Eu apenas observei, em silêncio, enquanto ele continuava a falar como se tivesse certeza da minha submissão. Ele não sabia, mas aquele silêncio não era de aceitação. Era o começo do meu plano. Foi nesse momento que decidi que algo precisava mudar. Não deixaria que ele ou qualquer outra pessoa me manipulasse dessa maneira. Ele queria me forçar a escolher? Então eu escolheria. Mas a escolha seria minha. Naquela noite, enquanto Gustavo dormia profundamente, comecei a montar meu plano. Não seria fácil, mas precisava ser feito. Ele havia me mostrado quem realmente era, e agora eu não poderia ignorar isso. Passei os dias seguintes agindo normalmente, como se estivesse considerando a ideia dele. Quando ele falava sobre as plantas das casas, eu concordava com um aceno de cabeça ou um sorriso forçado. Por dentro, meu coração gritava, mas eu sabia que precisava ser estratégica. Uma tarde, Gustavo entrou em casa animado, segurando um contrato em mãos. Clara, achei a casa perfeita. Tem espaço suficiente para meus pais e minha irmã. Eles vão ficar tão felizes, disse ele, quase como uma criança ao receber um presente. Parece ótimo, Gustavo, respondi com um sorriso, mesmo sentindo um nó no estômago. Então, podemos avançar? Só preciso da sua assinatura para começarmos o processo. Eu o encarei por um momento, respirando fundo. Vou pensar, Gustavo. Não quero tomar uma decisão tão importante sem refletir mais. Ele ficou visivelmente irritado, mas não insistiu. No entanto, sua expressão dizia tudo. Ele achava que estava no controle. Naquela noite, liguei para um advogado. Expliquei a situação e pedi orientação. Ele foi claro, o dinheiro era meu, e Gustavo não poderia tocá-lo sem meu consentimento. Isso me deu a segurança que precisava para seguir em frente. Nos dias seguintes, comecei a agir. Primeiramente, transferi o dinheiro para uma conta em outro banco, no meu nome, e em sigilo. Em seguida, conversei com uma corretora imobiliária de confiança e comecei a buscar opções para um projeto que realmente fizesse sentido para mim. Enquanto isso, Gustavo parecia cada vez mais confiante de que eu cederia. Ele até comentou com a irmã sobre o plano deles. Eu ouvi parte da conversa enquanto ele estava no telefone. Não se preocupe, Luana. Logo estaremos todos na casa nova. Clara já está quase convencida. Minha raiva cresceu, mas mantive a máscara. Ele não sabia o que estava por vir. Finalmente, numa tarde de domingo, Gustavo me chamou para conversar. Ele parecia mais impaciente do que nunca. Clara, já passou tempo suficiente. Qual é a sua decisão? Perguntou ele com os braços cruzados. Sorri, serena. Gustavo, você tem razão. Chegou a hora de decidir. Eu sabia que ele não estava preparado para o que viria a seguir. Naquele momento, Gustavo sorriu como se tivesse vencido. Ele achava que eu finalmente cederia, que tinha dobrado minha vontade com suas pressões. Mal sabia ele o que eu tinha planejado. Então, Clara, vamos seguir com a compra da casa para minha família? Perguntou ele, com aquele tom quase arrogante. Cruzei as mãos sobre a mesa, olhei diretamente nos olhos dele e disse: Gustavo, decidi que você está certo. Vou usar minha herança, mas não da forma como você quer. Seu sorriso hesitou por um instante, mas ele logo se recuperou. Ótimo! Finalmente percebeu que é o melhor para todos. Vou avisar meus pais. Levantei a mão, interrompendo-o. Calma. Você nem ouviu o que eu decidi fazer. Ele franziu o senho, confuso. Como assim? Respirei fundo e continuei. Esse dinheiro foi deixado para mim pela minha mãe. Ela queria que eu usasse para algo que garantisse meu futuro. Então, decidi investir em um projeto próprio.
Vou abrir minha própria empresa. Gustavo ficou paralisado, a confusão dando lugar à indignação. Sua própria empresa? Clara, você está brincando? Estamos falando de ajudar minha família. Eles precisam muito mais do que você de algo assim. Gustavo, com todo respeito, sua família não é minha responsabilidade. Minha mãe trabalhou duro por esse dinheiro, e eu prometi que o usaria com sabedoria. Não vou quebrar essa promessa. Ele explodiu. Então é isso? Você vai priorizar um capricho seu, ao invés de ajudar quem realmente precisa? Isso é egoísmo puro. Não, Gustavo. O verdadeiro egoísmo é você tentar me forçar a abrir mão de algo tão importante para atender suas vontades. Ele levantou da mesa, furioso, andando de um lado para o outro. Se é assim, Clara, acho que não temos mais nada a conversar. Se você não vai me apoiar, então talvez seja melhor darmos um tempo. Eu já esperava por isso. Mantive minha calma, olhando para ele. Se é isso que você quer, Gustavo, eu aceito. Aliás, um tempo é exatamente o que preciso para me dedicar ao meu futuro. Ele me olhou incrédulo, como se não acreditasse que eu realmente estava disposta a deixá-lo ir. Sem mais palavras, ele pegou as chaves e saiu batendo a porta. Mas naquele momento, não senti medo nem arrependimento. Senti alívio. Finalmente, eu estava no controle da minha vida novamente. Após Gustavo sair de casa, fiquei sozinha refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A decisão de me impor e priorizar minha felicidade foi difícil, mas necessária. Nos dias seguintes, ele evitou me procurar, e eu aproveitei esse tempo para focar nos meus planos. Encontrei uma equipe de confiança para me ajudar a desenvolver meu projeto e iniciei os primeiros passos para abrir minha empresa. Cada progresso era uma vitória. Uma semana depois, Gustavo apareceu. Parecia abatido, mas ainda tentava manter o ar de superioridade. Pensei muito, Clara. Você ainda pode mudar de ideia. Isso não precisa acabar assim. Olhei para ele com calma e firmeza. Gustavo, não vou mudar de ideia. Tomei minha decisão, e é melhor seguirmos caminhos diferentes. Ele tentou argumentar, mas dessa vez suas palavras não tinham o mesmo impacto. Eu estava certa do que queria, e principalmente do que não queria mais em minha vida. Gustavo saiu mais uma vez, mas dessa vez, sem bater a porta. Minha vida estava finalmente recomeçando, e eu não olharia para trás. Sem Gustavo por perto, tudo começou a fluir de forma mais leve. O projeto da empresa ganhava forma, e cada dia eu me sentia mais confiante sobre as decisões que havia tomado. Enquanto isso, ouvi rumores de que Gustavo estava morando com a família dele e enfrentando dificuldades financeiras. Senti um pouco de pena, mas logo lembrei de como ele tentou usar minha herança para resolver os problemas que nem eram meus. Certo dia, ele apareceu novamente. Estava desarrumado, com um olhar de desespero. Clara, eu errei. Não deveria ter agido daquele jeito. Podemos tentar de novo? Respirei fundo antes de responder. Gustavo, eu torço para que você encontre seu caminho, mas não será ao meu lado. Aprendi que mereço estar com alguém que respeite minhas escolhas. Ele tentou insistir, mas dessa vez eu me mantive firme. Gustavo saiu e eu senti como se uma porta tivesse se fechado definitivamente para abrir outras muito melhores. Com o tempo, minha empresa prosperou. Cada conquista era uma prova de que eu havia feito a escolha certa ao priorizar minha independência e sonhos. Aprendi a valorizar minha força e a reconhecer o que realmente importava na vida: respeito, amor próprio e liberdade. Enquanto isso, Gustavo desapareceu da minha vida por completo. Soube, por conhecidos, que sua arrogância continuava a afastá-lo das pessoas ao seu redor. Não guardei rancor. Preferi usar essa experiência como um lembrete de como é importante escolher parceiros que nos apoiem em vez de nos controlar. Hoje, olho para trás com orgulho e gratidão. Minha jornada me ensinou lições valiosas sobre coragem e resiliência.
Aprendi a dizer não quando necessário e a colocar minhas necessidades e sonhos em primeiro lugar. E no final, percebi que minha mãe deixou algo muito maior do que uma herança financeira. Ela me ensinou a importância de nunca abrir mão da minha dignidade, nem do meu poder de decisão. E por isso, serei eternamente grata.